Olá, tudo bem? Bom, é um imenso prazer participar desse evento, saber que o meu conteúdo vai de alguma maneira contribuir, né, para levar informação de qualidade, conectar as áreas, né, da ciência, enfim. Eu estou muito feliz, muito honrada. Meu nome é Amanda Costa, vou me apresentar formalmente para vocês. Agradeço a atenção que vou receber durante esse período, né, esse momento de palestra. E é isso. Espero de verdade contribuir com você que me assiste. Vamos lá. O tema da palestra, da aula, é Atividade Física como Medicamento. A importância do letramento científico em saúde. Bom, quando a gente fala, né, de atividade física como medicamento, a gente pode imaginar a que esse tema se destina. A atividade física, ela é empregada muitas vezes, né, como uma prática que melhora os marcadores de saúde, nos distancia da doença, do início da doença, mas muitas vezes é uma possibilidade de já tratar um quadro de doença que está iniciado. E quando a gente traz essa fala, né, para dentro da escola, para os nossos alunos, quando a gente traz esse letramento científico para as famílias, isso toma uma proporção muito significativa. E por quê? A gente sabe que a grande maioria das famílias não se preocupa com a qualidade de vida, né? Principalmente com a atividade física, com a alimentação. E eu vou além. Não é uma prática que se aprende na escola. A gente está muito preocupado com outro tipo de saber, outro tipo de conteúdo, mas a gente perde a importância de trazer o letramento científico voltado para a saúde. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu me apresentar. Bom, eu sempre falo, né, que o tempo é o nosso ativo mais precioso, vale muito mais do que dinheiro, que dinheiro a gente recupera. Então, já que vocês vão me dedicar o tempo de vocês, eu faço questão de me apresentar formalmente. Eu sou química formada pela UERJ, meu nome é Amanda Costa, sou química formada pela UERJ, sou educadora física formada pela UFRJ, especialista em treinamento de força pela Universidade de Estácio, especialista também em obesidade e emagrecimento, sou mestre em ensino de ciências pelo IFRJ, atualmente faço doutorado também em ensino de ciências pelo IFRJ, faço em paralelo a minha graduação em nutrição pela Estácio, tenho mais uma especialização que é em fisiologia do exercício, sou servidora federal e estadual, atuo como química na UFRJ, na Escola de Educação Física, sou professora do quadro permanente do Rio de Janeiro, atuo como professora de química, também habilitada para física e matemática. Sou ex-atleta da categoria bodybuilder, atuo como consultora esportiva, preparadora de atletas, enfim. Então, essa questão de fazer o link entre as áreas, educação física, nutrição e a própria química, me traz muita paixão. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente fala, né, da obesidade, eu preciso entender o que é isso. Obesidade e sobrepeso. Esses termos se referem ao acúmulo de gordura corporal anormal ou acima de uma faixa considerada ideal pela Organização Mundial da Saúde, né? E é aí responsável pela questão da síndrome metabólica. Quando eu falo de síndrome metabólica, eu estou falando que é algo que corresponde a um conjunto de doenças. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá para vocês verem melhor. Um conjunto de doenças cuja base é a resistência insulínica. Pela dificuldade da ação da insulina, decorrem manifestações que podem fazer parte dessa síndrome, tá? Manifestações como hipertensão, alteração na glicose e no colesterol. E a gente sabe aí que cada vez mais o número de indivíduos que sofrem com síndrome metabólica aumenta. E eu acho importante que a gente chame a atenção, porque até um tempo atrás, e um tempo não tão distante, a gente se preocupava muito com a questão da obesidade, como se ela fosse um único problema, tá? Na verdade, a obesidade, o sobrepeso, ela está relacionada com diversas outras alterações no quadro fisiológico. E se a gente olha para os nossos alunos, o tipo de alimentação que a grande maioria sustenta, né, a inatividade física caminha para o desenvolvimento dessa síndrome metabólica. A obesidade na infância
ela deveria ser encarada com uma seriedade maior, principalmente dentro da escola. E quando eu digo dentro da escola, claro que nós temos uma ação limitada, mas muitas vezes eu acho que a gente não faz, e eu me coloco nessa situação, né, um confronto necessário com os pais, um trabalho de conscientização. E por quê? Porque a obesidade na infância ela não está relacionada à criança ser gordinha ou não, a possibilidade de emagrecimento futuro ou não. Ela está diretamente relacionada a implicações na saúde, a uma série de comprometimentos da vida adulta que vão desde aspectos fisiológicos aos aspectos comportamentais, a uma série de incapacidade, não é incapacidade física, muitas vezes não é somente incapacidade física, né? Uma criança com sobrepeso, ela tem mais limitação para desenvolvimento motor do que outras crianças e dependendo se esse nível de sobrepeso se torna obesidade, enfim, e acompanha o indivíduo pela adolescência, início da vida adulta, isso gera também uma série de limites comportamentais, uma série de barreiras, por conta de bullying, por conta de algumas restrições, a vergonha com a roupa, os primeiros relacionamentos amorosos. Isso tudo vai limitando a vida adulta. E, é claro, o risco eminente de morte prematura por conta das diversas doenças associadas à obesidade e ao sobrepeso. As principais causas. Um grande erro que eu percebo é a gente querer encontrar uma causa única para o sobrepeso e para a obesidade, né? Muitas vezes a gente se detém em duas principais: falta de atividade física e o sedentarismo, e o problema na alimentação. E não é só isso, ela é multifatorial. Ela se dá por um desequilíbrio energético, ou seja, eu consumir mais calorias do que eu gasto, falta de atividade física, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores comportamentais. A gente tem sim, nós temos um cenário preocupante, né? Entre 80 e 2014, ultrapassou, né, um aumento de 100% a questão do ganho de peso. Cerca de 60% da população mundial está acima do peso. Isso é uma verificação de 2017. E nós podemos dizer, podemos considerar que temos sim um problema de saúde pública. Porque uma vez que a obesidade, o sobrepeso acarreta N fatores físicos e também psicológicos, N fatores, né, que vão fazer com que o indivíduo desenvolva problemas de saúde, eu gero gastos, tá, públicos em saúde. Eu aumento esses gastos. Muitos desses gastos com algumas doenças poderiam ser evitados ou diminuídos se eu tratasse a questão da obesidade e do sobrepeso na infância. Ainda falando sobre obesidade infantil, são alguns dados importantes. Cerca de 43 milhões de crianças menores de 5 anos no mundo têm sobrepeso. 52% dos meninos e 43% das meninas até 9 anos apresentam algum nível de excesso de peso no Brasil. E fatores ambientais são os mais influentes. Ou seja, nós temos aí alguns fatores externos que se sobrepõem à questão da genética, tá? Algumas causas para essa obesidade infantil, segundo a OMS: diabetes gestacional, mais escolhas alimentares, né, durante o desmame. Isso eu vejo muito pouca, quase nenhuma abordagem sobre isso na escola, mas eu acho relevante falar e tratar sobre isso. Essa questão das mais escolhas alimentares durante o desmame, ou seja, a criança ainda muito pequena sendo introduzida, né, sendo apresentada a alimentos muito açucarados, muito doces, ricos em glicose. Nós sabemos que uma das principais fontes de energia, né, cerebral, substrato cerebral, é a glicose. Então, desde muito cedo, as famílias acostumam o cérebro do indivíduo a buscar essa glicose de alimentos onde ele tem muita facilidade fisiológica para fazer isso. E é lógico, depois toda essa mudança comportamental fica muito mais complexa. Falta de informação sobre os alimentos adequados, né? Eu não sei até que ponto um pai considera um risco, por exemplo, um grande risco. Eu sou enfática, tá? Porque eu acho isso importante. Um grande risco apresentar o seu filho, por exemplo, a refrigerante. Eu ainda não sei porque
esse tipo de alimento permeia as festinhas das crianças. Eu ainda não consigo entender por que alguns professores, né, solicitam esse tipo de produto, eu não vou considerar um alimento, para uma festinha escolar. Então, isso só pode ser falta de informação sobre alimentos, falta de atividade física, aumento das tecnologias que promovem a inatividade. A gente precisa entender que as crianças de hoje não se movimentam como as crianças, talvez, da nossa infância, né, o nosso tempo de criança, como no tempo das nossas avós. Quantas vezes eu levantava do sofá se eu quisesse mudar o canal da minha TV? É um pequeno exemplo, né? Apagar a luz da minha casa. Hoje, não. Todos os controles, enquanto eu gravo aqui, estão ao meu lado. Se eu quiser regular a luz, vai ser daqui. Abaixar, mudar um canal, vai ser daqui. Isso tudo é um somatório, né? Fora as outras tecnologias. Como consequências da obesidade infantil, a gente tem redução da autoestima. Isso é grave, isso é muito grave, porque isso acompanha o indivíduo por toda a vida, tá? A apneia do sono, desvios na coluna, dependendo de quanto tempo esse indivíduo carrega um sobrepeso, né? Lesões articulares, a questão das estrias, porque a gente tem um crescimento de pele muito acentuado, rompimento desse tecido, problemas cardíacos, problemas respiratórios, o risco da diabetes e gordura no fígado. Olhem para esse cenário, um cenário didático e muito simplista, mas quanto dinheiro público, tá? Não vou nem falar do setor de saúde privado. Quanto dinheiro público é gasto com indivíduos com esses problemas? Quanta qualidade de vida se perde? E, como consequências, né, é importante que a gente destaque: crianças obesas ou com sobrepeso têm maiores chances de terem obesidade na vida adulta, maior probabilidade de incapacidade na vida adulta, seja motora, seja de relacionamento, comportamental, cognitiva, dependendo, né? A gente sabe que existe uma relação entre sobrepeso, obesidade e uma diminuição da capacidade cognitiva, problemas emocionais, como eu disse anteriormente, comprometimento da autoestima, angústia respiratória, fraturas, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, que são os marcadores de saúde completamente prejudicados. Aqui uma tabela, né, do perfil antropométrico de acordo com o sexo, é só mesmo para constar, mas eu acho que é válido dar uma olhada, levar às escolas. Eu gosto de apresentar, eu acho relevante em reuniões com os pais. A maioria, né, dos hábitos a maioria é formada na infância, decorre do ambiente onde o indivíduo está inserido, pode ser reprogramado mais facilmente ainda na infância, isso é importante, e tem relação direta com medidas de promoção de saúde. Onde as crianças passam a maioria do tempo? Com seus pais ou em casa? Ou na escola? Dependendo de alguns colégios, né, que têm atividade integral, elas passam a maioria do tempo na escola. Onde elas formam seus hábitos? Na escola. O quanto a gente desenvolve essa fala, o quanto os pais sabem, né, dessa questão de formação de hábito, dessa dificuldade futura que hábitos inadequados, o hábito do consumo do biscoito pós-almoço, o hábito do refrigerante na festinha, ainda construído na infância, tende a ser muito mais dificultado essa mudança no futuro, né, na vida adulta. O quanto não criar esse hábito ou reorganizar, mudar, reprogramar esse hábito na infância é muito mais fácil. Motivos da inatividade física, né, que é o tema fundamental dessa palestra, desse debate. O aumento da tecnologia, lógico que é brincadeira de rua, e eu não vou me prender ainda nas causas, no perigo. É lógico que a brincadeira se tornou desinteressante para a criança porque eu tenho um acesso muito prematuro à tecnologia. Nos recreios escolares, nos intervalos, eu consigo contemplar os meus alunos sentados com os seus celulares. Quando eles não estão naquele momento, é porque eles estão sem conexão com a internet ou sem bateria, enfim. Não é a principal, né, busca a atividade física. Aumento da violência urbana, é claro que a gente sabe que não existe tanta possibilidade de movimentação como num tempo passado, e a ocupação bem maior de pais e cuidadores.
É muito mais fácil deixar a criança intertida com uma tecnologia. Bom, falando de atividade física, né? A atividade física está relacionada à diminuição da incidência de doenças não contagiosas e de mortalidade precoce. A gente tem uma literatura que sinaliza muito fortemente para isso. Então, olha, eu não estou nem falando ainda de exercício físico, porque existe uma diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade física, qualquer coisa onde eu preciso utilizar o meu físico como ferramenta, varrer uma casa, enfim, fazer um circuito qualquer. Agora, quando eu falo de exercício físico, eu tenho uma programação, um objetivo, uma progressão. Falando ainda da atividade física, que é esse nível de movimentação, eu já tenho essa atividade relacionada com a diminuição de incidência de doenças não contagiosas, claro, e de mortalidade precoce. E isso é muito importante falar, porque lembra, lá no início eu falei, atividade física como medida para evitar a proximidade entre o indivíduo e a doença. É considerada pelos pesquisadores uma estratégia não medicamentosa, né? E um menor consumo de medicamentos entre indivíduos ativos também é constatado. Eu gosto muito, nas reuniões que eu participo com os pais de alunos, de fazer um cálculo, né? De convencimento. Quanto uma pessoa, quanto você, tendo atenção com alguns detalhes na vida do seu filho, pode fazer que esse indivíduo economize financeiramente mesmo, tá? Vamos pensar assim, um indivíduo que começa aos 30, 35 anos, nada tão, né, diferente do que a gente realmente vê, tão longe da realidade. É usar um remédio para pressão, fazer um controle medicamentoso do colesterol, daqui a pouco ele está usando um remédio para dormir, um calmante, um relaxante muscular. E aí isso vai se tornando crônico, né? 10 anos usando esses medicamentos para pressão, colesterol e algumas outras doenças que são crônicas. Se eu consigo retardar, se eu consigo chegar, como é o meu caso, 40 anos e não uso nada, se eu conseguir chegar aos 50 anos sem precisar ainda da intervenção medicamentosa, quanto será que eu economizei? Que benefício financeiro isso também me trouxe? Além, claro, de comparar um organismo medicado com um organismo não medicado. Porque muitas vezes, eu tenho pressão alta, colesterol, não sei o que, não sei o que, mas está tudo controlado por remédio há 15 anos. Não dá para comparar um organismo que também tem esses marcadores controlados, mas que não tem a farmacologia como recurso, né? Ele ainda é o que a gente chama de um organismo limpo, preservado dessa questão, desses efeitos colaterais. Diversas diretrizes recomendam a atividade física como forma efetiva e segura de tratamento, além de, em muitos casos, uma das primeiras estratégias para combater doença. Existem, sim, alguns médicos, por exemplo, eu também sou educadora física, né? Então, muitas vezes, alguns clientes que chegam até mim vêm com a receita, com a orientação médica. Eu estou começando a ter uma elevação na pressão, não tinha, está no início, um médico mandou eu procurar um educador físico. Já está usando algum medicamento? Não. Olha, eu estou com uma elevação no colesterol, mas o meu médico ainda não passou remédio, mas mandou eu procurar um educador físico. Obviamente, conjugado com um nutricionista. Então, nós temos, sim, alguns profissionais da saúde considerando a atividade física como uma primeira estratégia para tratar uma doença que já está estabelecida. É lógico, dependendo da magnitude dessa doença. O uso de medicamentos, né? O tratamento medicamentoso sempre traz risco à saúde, claro. Intoxicação, má formação cardíaca em fetos, no caso de mulheres, né, que fazem uso de medicamentos e ainda não sabem da gravidez, ou até mesmo de mulheres que precisam avaliar o custo-benefício de ficar sem um tipo de medicamento. Muitas quedas em idosos por conta da fragilidade óssea gerada por alguns medicamentos, efeitos colaterais inerentes ao próprio uso desses medicamentos. Aquilo que nós falamos anteriormente. O quanto vale manter um organismo distante da atividade medicamentosa? A perspectiva medicamentosa. Entre 50% e 70% das consultas médicas geram prescrição medicamentosa, infelizmente. Gastos públicos elevados com medicamentos, quando a própria população não pode arcar. Debilidade da saúde, né, da população, é lógico.
A gente precisa entender, quanto mais cedo o indivíduo é apresentado a essa farmacologia, mais e mais efeitos colaterais esse organismo vai ter que aprender a lidar, vai ser submetido. E, em alguns casos, dependência. Falando um pouquinho de atividade física e exercício físico, né, aquilo que a gente já conversou anteriormente, a atividade física é a livre prática, onde eu tenho gasto energético envolvido. Exercício físico é algo programado, onde eu tenho uma progressão. A criança vai aprender a nadar e ela segue alguns passos onde o profissional estabelece metas e ele sabe onde ele quer chegar. A atividade física, não. Ela é livre, espontânea, sem programação, mas também é um excelente recurso, né? Não há detrimento entre um e outro. Quando eu falo de melhora de marcadores de saúde, manutenção da saúde e gasto energético. Atividade física como medicamento, como a gente também já falou anteriormente, é uma forma não medicamentosa de prevenir ou tratar doenças crônicas não transmissíveis. E aqui eu quero botar uma observação que muitas vezes algumas doenças contagiosas, certo? Elas têm uma melhor resposta devido à criança, o indivíduo, ser um praticante de atividade física, porque eu tenho um fortalecimento do sistema imunológico. Então, muitas vezes, eu vá, sim, desenvolver a doença, eu consigo, através da prática da atividade física, do exercício físico, ter uma resposta imunológica mais rápida, mais forte, uma vez que eu sei que a atividade física ela é um estressor. Existe uma supressão do sistema imunológico, mas eu vou, a longo prazo, tendo cada vez mais respostas efetivas. Doenças crônicas não transmissíveis, né, são responsáveis por cerca de 66% dos gastos com a saúde pública. Um dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, infelizmente, ainda é o estilo de vida. E eu preciso, dentro da escola, como professora, como educadora, ter essa fala com os pais. Será realmente que esse pai muitas vezes tem consciência que o estilo de vida que o jovem, que a criança está levando, vai, inevitavelmente, formar futuros diabéticos, futuros indivíduos, né, com pressão arterial, hipertensos, problema de cognição. Será que existe esse entendimento? É lógico que não. Então, na grande maioria dos casos, falta informação. O estilo de vida ativo tem sido associado a menor incidência de morbidade e mortalidade, mesmo na presença de alguma doença já estabelecida, aquilo que nós acabamos de falar, né? Um indivíduo ativo, mesmo na presença de uma doença que já se estabeleceu, ele consegue ter essa questão da mortalidade diminuída, a chance de mortalidade diminuída. Aqui é uma tabela que eu acho eu acho relevante, principais estudos de delineamento e desfecho sobre atividade física e medicamento, ou seja, nós já temos uma literatura que fazem a associação, que consideram a atividade física, né, e tratamento medicamentoso como um tratamento não medicamentoso, perdão. O aumento da velocidade da distância, aqui eu acho interessante falar sobre algumas práticas. O aumento da velocidade da distância de uma caminhada tem relação direta com a diminuição do uso de medicamentos, né? Isso foi testado aqui numa amostra, de acordo com esse estudo, uma amostra de mulheres e homens. Quando comparados, os homens e mulheres que caminhavam na velocidade mais lenta com aqueles que praticavam a caminhada mais rápida, os resultados apresentaram uma redução de 48% e 52% para os medicamentos antihipertensivos, 68% e 59% para os hipoglicêmicos e 53% e 40% para os antihipercolesterolêmicos. Bom, enfim, o que isso mostra? Esse estudo traz para a gente uma diminuição na utilização de medicamento, uma melhora óbvia na qualidade de vida, tá? E isso, queridos, eu estou trazendo esses relatos para que eles sejam introduzidos na nossa prática didática, na escola, para que essa informação, esse letramento científico seja levado às famílias, para que eu entenda a importância desse trabalho feito na escola, seja no ensino fundamental, seja no próprio ensino médio, onde o nível de sedentarismo aumenta. A resistência às aulas de educação física são maiores, né? Então, é importante que toda essa fala
seja trazida e que eu, enquanto educadora, me veja presente nessa modificação. Quantos e quantos e quantos e quantos alunos passam por mim que começam o ano com um peso e terminam esse ano com um acúmulo de gordura não condizente com a faixa etária? Quantos alunos eu tenho na minha sala que tem um IMC, né, que tem o percentual de gordura acima do esperado para aquela faixa etária? Quantas vezes eu faço esse relato para pais, para outros educadores, né? Ah, tudo bem, a gente sabe, e é lógico, tá? A nossa dinâmica é muito corrida, mas isso vai impactar no tipo de adulto que essa pessoa vai se tornar. E talvez essas famílias e até alguns colegas não entendam a magnitude dessa modificação. Falando um pouquinho da influência do estilo de vida, né? Um estudo conduzido pelo grupo citado aqui acompanhou 3 grupos com forte predisposição ao diabetes 2. Aí a gente cai naquela questão da genética. Após 3 anos de acompanhamento, o grupo que modificou o estilo de vida conseguiu uma redução significativa na incidência do diabetes. O que acontece contra o grupo medicamentoso, né, com uso medicamentoso, e o placebo? O que acontece? Muitas famílias acham que a genética ainda é um fator fundamental no desenvolvimento de alguns problemas, né, do comprometimento de marcadores de saúde. E nós hoje sabemos que não. A genética tem influência, tem participação, mas fatores ambientais, fatores externos se sobrepõem. O que isso quer dizer? Uma criança, um jovem, pode ter um favorecimento, uma facilitação genética para desenvolver algumas morbidades, né? E um estilo de vida saudável impedir esse desenvolvimento. E eu torno a citar o meu caso. Toda a minha família é cardíaca, tem problema de tireoide, tem problema de colesterol, a grande maioria realmente tem os marcadores de saúde alterados. Como a prática de atividade física ela foi inserida na minha vida muito cedo, é muito provável que algumas doenças ainda não tenham se estabelecido por conta dessa minha atividade, desse meu estilo de vida. Mesmo em períodos mais prolongados, né? Deixa eu passar aqui. A intervenção por meio da mudança do estilo de vida foi mais eficiente que a utilização de medicamento, ou seja, mesmo fazendo um período longo, a atividade física ainda se mostra mais efetiva. Por quê? Por conta dos efeitos colaterais. É um tratamento não medicamentoso que não tem efeitos colaterais. Aqui a gente continua falando sobre essa questão, né? Eu vou passar, mas eu acho muito bacana que depois vocês leiam, é lógico. Quem quiser trazer essa fala para dentro da escola, as referências utilizadas estão aí citadas. Quando as pessoas são acometidas por alguma doença, atividade física ou exercício físico regular, né, que é aquilo planejado, permite prevenir novas ocorrências, as recaídas, por conta dessa questão do sistema imunológico fortalecido. Evidências epidemiológicas têm demonstrado que o nível de atividade física é um preditor de menor gravidade e melhores resultados a longo prazo em indivíduos que foram acometidos por acidente vascular encefálico, por exemplo. Vou passando aqui, a gente continua falando da questão cardíaca. O efeito potencializador da atividade física. A atividade física exerce efeito positivo na redução do uso de medicamentos, nós já falamos isso aqui, a literatura já traz essa associação muito fortemente, né, sustentada. A atividade física potencializa os resultados obtidos apenas com a terapia medicamentosa. Então, é lógico, eu não trago a fala de que vamos deixar de fazer isso para de usar esse remédio e fazer atividade física. Claro que não. Mas muitas vezes, quando a magnitude da doença, do estado físico, né, solicita o tratamento medicamentoso, ainda assim os estudos mostram que associar com a atividade física me traz um resultado mais efetivo. A prática de exercícios físicos entre indivíduos hipertensos que utilizam medicamentos antihipertensivos foi capaz de potencializar o efeito hipotensor em 9% na pressão arterial sistólica e 2,2% na diastólica. Aqui outro estudo
que corrobora com essa afirmação do estudo anterior, né? Aqui alguns exemplos da atividade física, alguns medicamentos, né, que têm o seu uso diminuído, e eu acho muito relevante a nossa leitura, a nossa fala, levar isso para alguns pais que vão identificar o uso desses medicamentos pelos seus jovens, muitas vezes por crianças. Adolescência. Conjunto de alterações biológicas que nós bem conhecemos, emocionais, cognitivas e sociais, marcada pela autonomia e independência, como também por novos comportamentos, ou seja, uma grande possibilidade de formação de novos hábitos. Muitas vezes é nessa faixa etária que o sedentarismo realmente passa a fazer parte do indivíduo, porque ele está formando novos comportamentos. E aí, quando eu tenho a atividade física, né, ocorrendo entre adolescentes, eu tenho sim prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, controle de pressão sanguínea, benefício à saúde esquelética, comportamento ativo na vida adulta. E eu quero destacar aqui a importância da atividade física nesse momento. Por quê? Porque normalmente esse momento ocorre ligado a uma falta de preocupação com a alimentação. Adolescentes, de modo geral, salvo alguns de uma família mais informada, né, eles não têm um cuidado alimentar. Eles comem bobagem, eles comem, né, bebem seus refrigerantes, já têm os hábitos alimentares muito ruins, estão tendo ali contato com bebida alcoólica. Quando isso, se eu já tenho um problema alimentar, isso ainda é associado à inatividade física, os marcadores de saúde são severamente comprometidos e geram graves consequências na vida adulta. Então, é sim uma fase da vida onde propositalmente eu preciso aumentar a atividade física, fazer com que esse organismo, que muito provavelmente não tem uma seleção nutricional tão adequada, ele se movimente mais, ele seja mais mobilizado, tá? Então, aí se torna ainda mais importante. Exercícios físicos são fundamentais, né, na vida de crianças e jovens, porque melhoram o perfil antropométrico e bioquímico, além dos níveis de doença relacionada à obesidade, apresentando grande eficácia na redução do índice de massa corporal e nível basal de pressão arterial sistólica e diastólica. E aí é aquela questão, né? Muitos dos nossos jovens entram na adolescência com problemas de autoestima, com problemas na composição corporal, porque estão acima do peso. E esses problemas, quando ocorrem na adolescência, nós sabemos que eles tomam uma proporção muito maior para o adolescente, para o jovem, atualmente para a criança, né? Porque eles estão amadurecendo um pouco mais rápido. Conviver com esse traço de vergonha, esse traço de não aceitação, ultrapassa os limites físicos. Então, quando a gente desenvolve estratégias para manter esse físico realmente, né, com percentual de gordura mais baixo, com uma quantidade de massa muscular preservada, desenvolvida, eu favoreço com que meu adolescente não experimente essas sensações. Isso é benéfico, porque por mais que a gente combata, e lógico, isso é fato, nós temos que combater essa questão de bullying, essa questão da não aceitação. Mas para o próprio adolescente não se encaixar em alguns padrões, se envergonhar da sua forma física, não usufruir, vamos dizer assim, da magnitude do seu corpo, traz alguns complexos. E muitas vezes vão sendo atropelados e agravados até a fase adulta. Ainda falando da inatividade física ali na adolescência, né? A cada 5 adolescentes não atingem níveis suficientes de atividade física. A prevalência de adolescentes brasileiros inativos variou de 2% a 80% no sexo masculino e de 14% a 91% no feminino. Ou seja, as meninas ainda são mais sedentárias na adolescência. O menino ainda joga uma bola, faz isso ou aquilo. As meninas, elas são mais sedentárias até por uma questão cultural mesmo, de preservação.
Causas, né, da inatividade física entre adolescentes, alguns fatores demográficos, a não facilidade de ter essa atividade física, idade, sexo, fatores socioeconômicos. Muita gente ainda pensa que eu preciso ter dinheiro para pagar uma academia se eu quero me exercitar. Nós não ensinamos na escola todos os recursos de exercícios e atividades físicas que podem e devem ser feitos em casa. A grande maioria dos adolescentes não são conscientizados da importância de manter o hábito da prática de atividade física em casa. Ele não entende a importância disso. Isso também está relacionado à escolaridade, tá? Tanto do jovem, o nível de escolaridade, principalmente das famílias. Famílias com maior nível de escolaridade já entendem, já veem essa questão da falta de atividade física sobre uma outra perspectiva. O que fazer, né? O que fazer? Os jovens eles devem ser incluídos em atividades de acordo com a sua idade e preferência. Muitas vezes a imposição, e isso eu observo muito na prática, a imposição, tá? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora você vai fazer judô, ou vai fazer balé, não importa. De atividades que as crianças não gostam, elas não têm afinidade, pode trazer uma resistência à prática de atividade na adolescência. Quando o indivíduo, quando a criança, né, o jovem, ele consegue romper com aquele compromisso e falar, agora eu não quero mais. Não quero mais fazer, é um saco fazer atividade física. É porque ele não foi apresentado a atividade física que dava prazer a ele. Não corre não que você vai cair, vai fazer outra coisa. Aquilo ali é que você tem que fazer, mas daquilo ali ele não gosta. Então, para ele vai se tornar um adolescente, um adulto, que depois vai me procurar querendo uma consultoria e falando para mim assim, é um saco fazer atividade física. Eu odeio. Como você pode odiar alguma coisa que libera tantos neurotransmissores e são relacionados ao prazer? Obviamente, o seu cérebro não foi acostumado a receber essa liberação de neurotransmissores quando você fazia atividade física, porque você fazia coisas que não te davam prazer. Então, isso é uma relação muito direta. Atividades agradáveis e apropriadas ao desenvolvimento da criança e jovem, né, sendo as mais indicadas jogos, danças, esportes, brincadeiras, caminhadas. Voltando aqui, falando da educação física escolar, apresenta associação positiva com a aptidão cardiorrespiratória e com comportamento saudável, né? Lógico, crianças que fazem atividade física na escola, que permeiam escolas, que conseguem possibilitar isso. Infelizmente, eu já trabalhei em diversas escolas onde não se conseguia ter uma boa prática de educação física escolar, não era pelos colegas profissionais, era pela estrutura da escola, que não permitia, né? Não tinha uma boa quadra, ou não tinha uma limpeza adequada, não tinha cobertura em tempo de chuva, esse tipo de coisas que nós já conhecemos tão bem, ou a quadra ficava de frente ali para um ambiente onde poderia chegar uma bala perdida, esse tipo de coisa que a gente experimenta, infelizmente, aí na nossa prática docente. A importância, né, da saúde dos jovens sendo inversamente, a atividade física escolar apresenta importância na saúde dos jovens, sendo inversamente associada ao sobrepeso e à obesidade. Sim, quanto mais ativa for a criança, mais estimulada a fazer atividade física, eu não estou ainda associando com exercício físico, menor risco de sobrepeso, menor risco de obesidade. O objetivo principal, né, da atividade física para crianças e adolescentes é criar o hábito, é criar o interesse, é experimentar essa liberação de neurotransmissor pós-atividade física. É viciar esse cérebro nessa liberação de neurotransmissores relacionados a prazer e bem-estar decorrentes da atividade física. É não formar um adulto que procura a consultoria da professora Amanda Costa dizendo, eu não sei como você pode gostar de atividade física. É um saco, é horrível. Há quanto tempo esse adulto não experimenta essa liberação de neurotransmissores? Porque é impossível. A gente sabe que a atividade física é intensa, ela tem essa relação, ela libera neurotransmissores relacionados a prazer e bem-estar. E o nosso cérebro cria este hábito diretamente relacionado ao sistema de recompensa. Então, toda vez que uma pessoa treinada, habituada à atividade física,
tem um estresse, tem um problema, tem a demanda, né, de buscar, de ter esse sistema de recompensa ativado, ela lembra da atividade física. Por isso, corredores gostam de correr. Por isso, nadadores gostam de nadar. Por isso, praticantes de atividade de zumba, por exemplo, querem sempre dançar mais, são viciados. Então, quando alguém chega para mim e fala, nossa, eu não sei como você consegue gostar disso, sim, provavelmente foi uma criança, um jovem, que não teve a sua atividade cerebral relacionada a essa liberação de neurotransmissores e o hábito, infelizmente, não se formou. Quando a gente fala de letramento científico para a saúde, né, a gente envolve práticas efetivas de leitura e escrita no plano social, abordar essas questões, levar informação, né, para a comunidade em geral, não só para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Muita coisa eu preciso do comprometimento da família. Eu preciso que essa família seja letrada cientificamente. Quantos hipertensos tem nessa casa? Ah, todo mundo, muitas vezes. Como é a alimentação dessa criança? Assim, assim, assado. Porque é tão carinhoso, né? É tanto acolhimento. Os pais já são tão ausentes, eles compensam na comida. E aí, muitas vezes, alguns pais, eu pergunto por quê? Se você gosta de tomar remédio, você gosta de... Por que você está criando seu filho para passar por isso? Não, mas eu não estou criando. Não, tá sim. Porque as suas atitudes, cientificamente falando, levam seu filho para esse caminho. Mas é claro, é só um confronto, é uma reflexão, né? Para trazer esse. Como assim? É como falar, tá? Gente, eu não estou fazendo apologia, eu sempre aproveito a oportunidade para trazer o que eu acho relevante para mim, o que eu adoto na minha prática. Quando eu falo de refrigerante, se alguém souber o que é refrigerante, essa pessoa não bebe refrigerante, porque não faz sentido. Do mesmo jeito que não se dá água suja para criança, não se dá refrigerante. O que é refrigerante? Fica a reflexão e fica o pensamento. Eu só penso que quem dá um refrigerante para uma criança de 3 anos, por exemplo, não sabe o que é aquilo. Porque ninguém dá água suja. Então é reflexão, tá? Ou seja, aquilo que eu não faço é porque eu ainda não sei, porque se eu soubesse já faria. Aquilo que eu não tenho é porque eu ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria. E o letramento científico entra aí. Uma pessoa letrada não é somente aquela que é capaz de decodificar a linguagem escrita, né? Mas aquela que efetivamente faz uso dessa tecnologia na vida social de uma maneira mais ampla. O letramento em saúde, conhecimento, falando sobre letramento em saúde, conhecimento, motivação e competência das pessoas em ter acesso, compreender, avaliar e aplicar informações, como do refrigerante, para julgar e tomar decisões no cotidiano. Ou seja, você quer dar algum tipo de alimento, você quer dar uma série de alimentos à sua criança, por exemplo, ok. Mas será que você sabe o nível de comprometimento cerebral que aquela quantidade de glicose causa? Como esse hábito criado agora na infância vai prejudicar, e eu estou falando estatisticamente, esse jovem, esse adulto lá na frente? Se você sabe disso e toma essas atitudes de maneira consciente, não há problema algum. Mas na grande maioria das vezes as pessoas têm atitudes que não são baseadas no letramento científico, vamos dizer assim. Programa Saúde na Escola tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, né, com vistas ao enfrentamento da vulnerabilidade que compromete o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Eu acho muito bacana quando a gente fala nessa questão da vulnerabilidade, né? Quanto menor o poder aquisitivo, menor o nível de informação das famílias, menor o tempo pela busca de informação, maior é a nossa participação enquanto educador em levar essa informação, e sim, de uma maneira mais mastigada. Porque pessoas, né, que têm menor recurso mais comprometem a saúde futuramente, mais vão gastar com medicamentos por conta da falta de informação. Elas são mais vulneráveis nesse enfrentamento, né, esse comprometimento da saúde. Na educação básica, a transformação de uma prática escolar em saúde puramente biológica para outra ecopedagógica que valorize vida materializa-se na formação
de cidadãos que se vejam como produtores críticos de saúde. Cara, eu gosto muito disso aqui. Aptos a colaborar com a cidadania planetária. Se vejam como produtores críticos de saúde, sabe? Essa questão da responsabilidade na construção da saúde coletiva. O quanto eu sou responsável, sou uma produtora crítica de saúde. O quanto eu estou na escola para muito além da aula de química, de biologia, de matemática, de educação física. Eu não sou professora de educação física escolar, sou de química. Mas o quanto eu preciso ter participação na construção da saúde daquele meu aluno, o quanto de informação ele não tem, aquela família não tem, nessa questão que é muito grave, é formação de cidadão, muito além de pensamento crítico. Como fazer, né? Claro, queridos, de forma alguma eu tenho a ambição e nem a ilusão de trazer aqui maneiras de ensinar como fazer. Cada um de nós sabe muito bem como agir dentro da sua prática docente. Eu trouxe aqui algumas sugestões frente ao tema para que a gente comece a refletir e traçar possibilidades de abordar esse tema de maneira mais profunda, saindo um pouco da superficialidade, como na maioria das vezes o tema saúde, o tema atividade física na escola ele é abordado. Professor de geografia, né? Abordar temas ligados à saúde, mapeando o território escolar, extraindo dele informações sobre condições sanitárias que revelem iniquidades. O professor de matemática pode trabalhar índices da obesidade infantil, pode chamar os pais e fazer um cálculo do quanto uma família com problemas de saúde, né, que poderiam ser evitados pela prática de atividade física, por exemplo, ou minimizados, gasta anualmente com somatório de remédios. Gente, isso dá uma viagem em muitos casos, tá? Uma outra questão, vamos somar, uma vez eu fiz com os meus alunos, o quanto de refrigerante, né, cada família bebia, uma média, e depois eu mostrei matematicamente o quanto eles gastavam com o consumo de refrigerante por ano. A grande maioria das famílias nunca tinha viajado, mas poderia ter viajado se não bebesse refrigerante. E ainda ia fazer uma viagem saudável. Vocês perceberam que eu tenho uma implicância com refrigerante, né? Porque, gente, eu acho um crime. Mas vamos lá. Professor de português, abordar os discursos de ódio publicados na internet, isso é muito legal. Abordar essa questão, né, do bullying, dessa negação da forma física sobre uma perspectiva ainda mais profunda. Professores de educação física discutir os padrões de beleza contemporâneos e suas implicações na saúde. Eu sou uma professora que aborda muito a estética e eu não me envergonho de falar nisso. Eu falo de estética o tempo todo, muitas vezes sou um pouco criticada, né? Parece, porque eu entendo que passa a ideia de uma valorização estética. Não é isso. Eu valorizo saúde. Eu valorizo saúde. Um corpo esteticamente, né, bem feito, nem sempre é saudável, mas um corpo saudável tem uma boa estética. Isso é fato. Um corpo esteticamente, né, bem, apresentável, bem, enfim, ele não necessariamente era saudável, mas um corpo saudável, a estética é consequência. A estética é consequência da prática de vida. Eu quero que os meus estudantes, eu quero que os pais dos meus estudantes desejem um percentual de gordura mais baixo. Porque um corpo com o tecido gordo, antigamente nós pensávamos que era um tecido inerte, não é. É um tecido, né, onde eu tenho promoção de citocinas inflamatórias. É um tecido ativo. É um tecido que gera inflamação. Eu quero que os meus estudantes busquem a redução do percentual de gordura. Não para serem mais bonitos do que os outros, não por isso, para serem saudáveis, para se manterem saudáveis. Porque quando eles estiverem com um corpo com massa muscular desenvolvida, quando eles tiverem um corpo com baixo percentual de gordura, isso vai ser reflexo da prática de treinamento, de atividade física, isso vai ser reflexo da prática nutricional deles. Então, torna a dizer, um corpo estético não necessariamente é saudável, mas um corpo saudável tem uma boa estética. Passando. São inúmeros os temas de cunho social nos quais a relação educação e saúde está presente. Abordá-los dentro de uma perspectiva emancipadora, né, é o caminho para a formação de cidadãos críticos na contemporaneidade. Ai, meu Deus, o que eu coloquei aqui? O que será? Quando vem um slide em branco, gente. Estamos chegando ao fim
desse bate-papo. Eu agradeço muito vocês que ficaram comigo até aqui. Eu espero de verdade que tenha valido a pena o tempo dispensado a mim. De verdade, espero contribuir de alguma forma com a prática de vocês, né? Que vocês levem informação, talvez uma mudança de mindset ali, alguma coisa que estava passando despercebido, que eu não estava vendo, até muitas vezes dentro da nossa própria rotina, né? Eu preciso mudar a minha rotina antes de querer impactar a rotina do outro. Então é isso. Agradeço a oportunidade de participar desse evento. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. É uma fala que eu gosto muito de trazer. Para mais informações, acompanhem Manda Costa Fitness nas redes sociais para conteúdos exclusivos sobre treinamento, nutrição, saúde, enfim. Tem Manda Costa Fitness, tem mandacosta.prof, Manda sem Amanda. Aí vocês encontram um canal de comunicação comigo e vai ser um grande prazer. Quem puder me adicionar para que eu conheça você, saiba quem é você, da onde você me conhece, para que a gente troque informações, para que eu também possa seguir o seu conteúdo, você também agregue a minha vida, a minha prática, né, docente. É sempre muito legal aprender com outros colegas, com outras experiências, trazer esse conteúdo, tá? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção e eu espero que a gente se veja aí em próximos eventos.